Alberto, hoje eu tenho 38 anos de idade, eu sou filho único, né? Tive um avô, esse meu avô, ele viveu até os seus 105 anos, mas não viveu bem de jeito nenhum. De modo alguma ele viveu bem, viveu até os 100 anos, mas praticamente sem saúde, e já explico por quê. Eu sou filho único, moro numa família, graças a Deus essa família vive muito bem financeiramente. Meu pai trabalha na mesma loja essa que meu avô foi proprietário. Meu avô foi alguém também muito bem sucedido, construiu vários impérios, construiu lojas, uma rede de lojas em todo lugar praticamente, mas infelizmente meu avô morreu sem nada disso daí, e vocês vão saber. Bem, meu pai foi criado lá no interior de São Paulo, e lá o meu avô também foi criado lá também pelo meu bisavô. E o que aconteceu? Mudaram para a cidade, meu avô construiu tudo o que ele tinha feito. Meu avô, ele conseguiu, foi um dos poucos a conseguir fazer a faculdade naquela época, que era mais difícil, e conseguiu. Meu pai também se formou, e meu pai virou um dos empregados dele. Só que meu avô, tudo que ele conseguiu, apesar dele ser inteligente, dele estudar, foi dando um golpe em alguém, foi passando a perna em alguém. Meu avô, apesar de ser boa pessoa, na vez ou outra ele gostava de passar a perna nos outros. E ele gostava de defraudar, ele participava de esquema, um monte dessas coisas, mas nunca era pego. E meu avô nunca foi preso por nada dessas coisas que ele fazia. Ele fazia muita coisa errada, né? No caso, corrupção, ele apunhalava os outros pelas costas, ele era falso, era muita dessas coisas. Era bom com a gente, era um bom avô no caso, mas assim, no lado de lá, fazia muita besteira. Minha avó, também já falecida, no caso ela faleceu antes dele, também não gostava disso não. Sempre achou que ele foi desonesto, que ele era... Um dia, ele chama meu pai para conversar. E aí, sabe o que ele diz? Que está vendendo a loja, que está vendendo as terras, as fazendas, tudo que ele possuía. Meu avô comprou um monte de coisa. Meu avô tinha sítio onde ele ia descansar quando estava de folga. Tinha um sítio lá onde ele levava a gente lá para comemorar as festas, finais de ano, tudo que tinha direito. Meu avô tinha de tudo um pouco. Não era aquele mega milionário, mas ele tinha bastante riqueza. E meu pai ficou surpreso. E ele falou, ó, você achou que eu ia deixar pra você? Tu pensou errado. Aí, sabe o que meu pai falou, o meu avô falou na cara dele? Falou, sabe qual é o teu problema? Que você é honesto, você é muito certinho. Você se recusou a seguir o exemplo do seu velho pai, de passar a perna nos outros. Eu esperava que você me desse uma punhalada nas costas. Olha o que o meu avô estava ensinando. Coisa que eu, neto, não aprendi, não tomei isso como exemplo também. Eu, graças a Deus, eu trabalho lá também. Eu não sou aquele mega milionário, fui estagiário ali há algum tempo, né? Mas tive tudo dentro da minha possibilidade. E meu avô fazia muitas dessas coisas, fazia tudo, mas nunca era descoberto. Aí ele vendeu praticamente tudo para outras pessoas, para um grupo de empresário, para outra vendeu lá para um grupo de empresário que veio do Japão, e por aí vai. Meu avô, o que ele podia fazer de coisa errada e não fez de coisa certa, como no caso era deixar para o meu pai, que era filho dele, não fez. Aí o que aconteceu? Ele foi, construiu novos negócios e tal, ele investiu. Só que, adivinha quem? Eu tinha um tio-avô, irmão dele, que conseguia ser mais um 7-1 do que ele. Conseguia. E aí, adivinha quem ele passou a perna? O meu avô. Só que meu avô ficou full pistola e soube de tudo. Porque, na época, ele ficou foragido. Porque deu esse golpe, foi denunciado.
E esse meu tio-avô se arrependeu. Pediu perdão, ele não aceitou, não sei o que. Falou, foi, pô, deu um monte de desculpa, meu avô não aceitou. Só que aí, uma hora, a conta das coisas erradas que a gente faz chega. Meu avô, já nos seus... Quando eu nasci, parece que meu avô ainda não tinha nem 50 anos. Ele foi avô bem jovem. Ali por seus 56, 57 anos de idade, meu avô já estava tendo problemas cardíacos, um monte de safena, estava tendo pressão alta, meu avô era diabético, e ele tinha aquelas doenças de arriar que parecia que você ia partir dessa para melhor a qualquer momento. Mas não, ele se recuperava bem. Meu avô, né, nunca foi assim, apesar dele ter esses problemas, fisicamente ele era forte, ele não aparentava a idade que ele tinha, ele caminhava, fazia essas coisas, ele até comia bem, mas não sei porquê, ele tinha esses problemas, diabetes e tal. Meu avô comia, ele comia as coisas lá, muita coisa que vinha da terra, fruta, legume, tudo isso daí. Meu avô era bem saudável fisicamente por fora, mas por dentro ele era todo podre, era cheio de pressão alta, não sei o que, coisa que ele não sabe de onde veio. Aí meu avô, toda hora, ele não perdia a oportunidade de falar nesse meu tio avô. Ah, porque eu vou pegar, esse cara vai pagar por tudo, não sei o que. Eu falei, para com isso, avô, perdoa. Eu falava com ele, o que você sabe? Você não sabe de nada, você é novo, não sei o que. Ah, porque teu pai, aí tá vendo? Teu pai é certinho e nunca conseguiu nada. Meu avô detonava meu próprio pai, que era filho. Meu pai não tinha exemplo nenhum de pai dentro de casa. E aí, meu avô toda hora falava um monte dessas coisas. Aí depois, com 65 anos de idade, foi a época que minha avó partiu, faleceu. Ela faleceu com 62 anos. Faleceu assim bem... Parecia que a morte dela, Deus levou ela. A minha avó foi no hospital, passou mal, minha avó tava bem, tava bonita, tava bem conservada. Foi no hospital, aí chegou lá, fez uns exames, aí de repente ela foi, deitou, dormiu assim e partiu ali mesmo. Partiu naquele instante. E meu avô, passado um ano da morte da minha avó, ele teve outra doença. Ele teve um AVC. Parecia que não tinha jeito, que não ia ser curado. Mas ele se recuperou. Voltou para casa, teve uma vida saudável e tal, mas virava e mexe, ele estava tendo alguma doença. Só que doenças que parecia que era para morte, mas não era. Ele parecia que... Tem aquele dito que diz, né? Vaso ruim não quebra. E meu avô também ainda tomava conta dos negócios, lá dos negócios dele. Daí passou a perna, mas meu avô começou tudo de novo, teve que reconstruir e tal. Meu pai, porém, permaneceu lá funcionário da loja, mesmo estando na mão de outras pessoas. Aí, o que acontece? Toda hora, até doente, ele falava nesse meu tio avô. Ah, esse cara vai pagar, que não sei o que. Nem que seja lá no inferno, ele vai pagar, porque não sei o que. Ele vai ter que me devolver centavo por centavo. Falei, olha, avô, nem no momento, nem quase na hora da morte você perdoa o cara. Aí, toda hora, ele falava nisso. O dinheiro foi acabando, com medicamento, com tudo, ele teve que vender tudo para pagar seus remédios e nada acontecia. E com 75 anos de idade ele teve outra doença no coração. Não sei muito bem o que era, mas ele adoeceu, parecia até que o coração dele ia parar de bater. Mas não, ele voltou. Voltou, ficou firme, bem. E aí meu avô continuou a mesma coisa e tal, mas toda hora falava mal, não perdia oportunidade. Ah, esse cara vai pagar, teu pai é um bobalhão, é um derrotado.
teu pai, nem tua mãe aguentou ele, realmente minha mãe era separada dele, teu pai não arruma ninguém, mas meu pai não arrumava ninguém, não era porque ele não, meu pai até que era bem, meu pai, ele até que era um cinquentão bonito e tal, mas ele não queria, depois da minha mãe ele não queria outra mulher, aí ele deixa todo mundo mandar nele, que não sei o que. Passou um tempo, isso meu avô já está com 92 anos de idade, aí isso ele já está dependente dos outros, a gente está ali, toda hora levando comida, sopinha na boca dele e tal. Só que o que estava acontecendo? Meu avô, nem essa doença que deixou ele em estado vegetativo, levou ele. E toda hora, chegou uma hora que ele ficou assim meio choroso, meio triste e tal. E ele falava, eu preciso. E eu falava, o que foi, avô? Eu não sei dizer. Ele falava assim, ele ainda estava falando, ainda estava não tinha perdido a vaca, mas estava assim em estado vegetativo. Toda hora a gente tinha que levar ele de algum lugar para outro. Já não andava sozinho, já não ficava sozinho em casa. Aí, nesse dia ele estava choroso, aí passou um tempo, 10 anos se passaram. Aí, e nisso meu avô já estava com 102 anos de idade. Já era quase tataravô, para dizer a verdade. Meus filhos conheceram ele também, né? E conheceram também, logicamente, meu pai, que é o avô. Aí, chegou lá e tal, e aí, do nada, lá na cama de hospital, meu avô fala, chama meu irmão, eu preciso ver ele, eu preciso perdoar ele, eu só vou conseguir morrer se eu perdoar ele, e eu só vou conseguir morrer se eu me arrepender das coisas que eu fiz. E começou a pedir perdão ali, na hora, para todo mundo e tal. Pessoas até que ele cometeu fraude oculta, ele pediu para chamar. Aí, o meu tio-avô estava na cidade. Não sei como, ele conseguiu, assim, ele estava foragido, né? Saiu porque ele deu esse golpe, aí foi denunciado, mas parece que abafou o caso, ele estava morando fora do país, aí voltou. Aí, meu tio-avô foi visitar esse meu avô, que era irmão dele, falou assim, olha, eu fiz coisa errada pro senhor e tal, e não sei o que, eu devolvo 4 vezes mais. Os dois errados estavam querendo se perdoar ali, isso estava acontecendo. Aí, depois, eles se abraçaram, choraram igual criança. Meu avô se recuperou. Continuou fazendo as coisas, isso com seus 103 anos de idade. Passado um tempo, uns 6 meses, meu avô deita na cama, dorme e não acorda mais. Não acorda mais. Ele entendeu que ele precisava só disso para poder viver melhor e para partir, para ir embora, para ir lá para tentar morrer em paz. Não sei para onde foi, mas assim, pelo menos ele sentiu, né, esse arrependimento. O meu tio-avô ainda é vivo, ele é um pouquinho, ele é 7, 8 anos mais novo que meu avô. Ele tem por aí, hoje ele está com 92, 93 anos de idade, um negócio assim. Ele também me tem como seu neto. Meu pai também gosta muito dele. E sentimos aí que ele estava só precisando disso para poder partir dessa para melhor, feliz. E todo mundo se perdoando e tal. Graças a Deus o que meu tio-avô fez, desfez todas as besteiras. Desfez não, né? Ele reparou todas as besteiras que ele tinha feito na vida, ter dado um golpe nos outros e tal. Tentou fazer da maneira que ele podia. Mas hoje a gente pode ver que a importância do arrependimento está nisso aí. Seu Miyagi no filme falava, uma pessoa sem piedade no coração, viver é pior castigo que morrer. Essa foi a história de hoje. Fala pessoal, belezoca? Agora quem fala é o Carlos Blanco. Cara, essa história, o que eu pude dizer, eu faço exatamente essas as minhas palavras. Realmente o que aconteceu foi isso, ele precisou viver
Parecia que ele ia partir. A cada doença que ele tinha, principalmente quando chega ali na terceira idade, parece que você vai partir. Dificilmente alguém se recupera, é muito difícil. E o que aconteceu? As doenças que ele estava tendo fazia ele sofrer, mas não levava ele para a morte. Aí o que aconteceu? Ele se arrependia, mas continuava com aquela... E ele entendeu que para ele morrer em paz, ele precisava liberar o perdão, perdoar e se arrepender também, porque ele precisava perdoar e ser perdoado, né? Porque se ele não perdoasse o irmão dele por também ter dado, como dizem aí, né? Feito, ele provado o mesmo veneno, ele não podia partir dessa para melhor. E foi isso que aconteceu. Bem, de resto eu vou deixar para vocês aí comentarem. Como eu dizendo, eu prometo melhorar a cada dia, a cada vídeo também. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.